Gente linda do Dani, a paz! Hoje eu vou começar a fazer um vídeo de um jeito diferente. Vai ser como se fosse uma EBD online, vai ser muito divertido. Creio que em nome de Jesus vocês vão aprender muito da Bíblia, vai ficar mais fácil de ler entendendo onde você está, se posicionando no tempo. Vai ser 10. Presta atenção que vocês vão aprender. Primeira pergunta de hoje, pergunta do Jorginho. Olha só. Vocês querem saber quem é o Jorginho? Ele foi inspirado numa pessoa especial. Vou mostrar quem foi. Olha aí. A pergunta do Jorginho é: Dani, quem foi Pilatos e Herodes? Por que a Bíblia fala desses dois? Qual é a importância de cada um? Pega lá. Para você começar a entender quem é cada um, eu fiz uma linha do tempo aqui para te mostrar algumas coisas. Veja bem, aqui eu vou colocar como sendo onde Jesus nasceu, tá? Vamos chamar de ano zero. Então Jesus nasceu aqui. Eu digo nasceu, ele veio como homem, porque Jesus é desde o princípio, ele é o criador de tudo. Vai ler João 1 que você vai ver isso. Mas aqui é quando ele veio como homem, como um bebezinho. Vou colocar aqui de palitinho para ficar mais fácil. Esse que Jesus nasceu. Aqui, gente, mais ou menos no ano 60 antes de Cristo, Roma, o Império Romano, tomou o controle de Jerusalém. Então, nesse período da linha do tempo, 60 anos, mais ou menos 63 anos antes de Jesus vir como homem, Roma tomou conta de toda a região que envolve ali a chamada Terra Santa, que é Jerusalém, né? E todo Israel. Então aqui o Império Romano, eles assumem, ó, vou colocar aqui, ó, Império Romano. Eles assumem toda aquela região, tá entendendo? O Império Romano, ele tinha uma característica muito interessante. Eles não queriam dominar as regiões e impor a cultura deles ali. Eles não tinham essa intenção. O imperador romano, ele conquistava as terras e ele permitia que as terras mantivessem a cultura deles, a religião deles. Ele não queria muito saber disso. O que ele queria é que fossem pagos os impostos. Aí você vai entender o porquê que o judeu detestava cobrador de impostos. Porque o cobrador de impostos era uma pessoa do povo, era um judeu, era alguém da terra, que pegava dinheiro dos irmãos para mandar para aqueles que os dominaram, você está entendendo? Então um cobrador de impostos, por exemplo, Mateus, o primeiro livro da Bíblia foi escrito por Mateus. Mateus foi um discípulo de Jesus que ele era cobrador de impostos, ele era odiado, eu odiava ele, porque ele chegava por irmão dele, o vizinho dele, e cobrava impostos, os impostos daquele cara para levar para Roma. E tinha caso pior, tipo Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos, ele ainda cobrava a mais do que devia para ficar para ele. Ou seja, se Zaqueu tivesse vivo até hoje, ele com certeza, Zaqueu e Mateus também estariam na Lava Jato, certeza, tudo corrupto. Porém, para eles não perderem, para os romanos não perderem o domínio sobre a região, eles colocavam pessoas que fossem de confiança deles para exercer alguma autoridade ali. Para isso, o imperador romano, ele elegeu um rei para aquela região de Israel, um rei de Israel. E o nome desse homem era Herodes o Grande. Vai vendo. O domínio dos romanos sobre o povo judeu, sobre a região de Israel, ele foi até que tranquilo no começo, porém as coisas começaram a apertar anos depois e Roma se viu necessitada desse representante lá. Então Herodes, ele foi levantado como rei aqui, gente, no ano 37 a.C. No ano 37, Herodes o Grande recebeu de Roma a chancela, o título de rei sobre aquela região. E ele continuou o quê? Sendo um servo de Roma, porém ele estava em Jerusalém, ele era ali do meio, ele era uma pessoa nascida ali, ele era do meio do povo, mas ele prestava as contas ao governador, ao imperador chamado César de Roma. Esse Herodes o Grande, ele participou de um momento muito conhecido nas Escrituras. Você vai ver em Mateus capítulo 2 que ele é visitado pelos magos do Oriente que vieram adorar a Jesus quando Jesus tinha nascido. O rei provavelmente deve ter se interessado de um jeito, sendo falso, sabe? Ah não, fala mais desse rei, eu quero visitar ele. Mentira, ele não queria perder o trono dele. Só um comentário aqui que vale a pena dizer. A Bíblia não diz algumas coisas que nós dizemos. Muita gente diz que são 3 reis magos, diz que são reis e ainda fala o nome dele, Baltazar, Melquior, enfim. Primeiro, a Bíblia não diz o nome, isso aí é tradição pura. Segundo, não diz que eles eram reis, em nenhum momento a Bíblia diz que eles eram reis. E em terceiro, não diz que eram 3. O que diz que eram 3 presentes, mas podem ter sido 2 homens que levaram 3 presentes, ou 5 homens que levaram 3 presentes. A Bíblia não diz 3 pessoas. Outra coisa que a gente não pode errar
Muita gente vê aqueles presépios de Natal e mostra eles levando os presentes para o Jesus na estrebaria, e também está errado. Eles levaram para Jesus quando ele já estava na casa dos pais dele, eles foram para a casa dele. Você vai ver isso em Mateus, lá no capítulo 2. Isso não muda nada, mas vale só para comentar. E outra coisa, gente, magos, eles eram chamados de magos, não é porque eles eram mágicos, não tinha chapeuzinho pontudo e varinha de condão, nada a ver. Eles eram estudiosos das estrelas, no sentido de astronomia, eles eram astrônomos. Não misture astrônomo com astrólogo. Astronomia é uma ciência, astrologia é algo que Deus não se agrada. Se você for ler Deuteronômio no capítulo 18, você vai ver que Deus não aprova estudar as estrelas no sentido de tentar adivinhar o futuro. Isso para Deus é abominação, tá? Então não misture essas duas coisas. Esse Herodes o Grande, depois que os magos saem, ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo, aquela coisa toda, que é uma profecia, que as mulheres ficam chorando, a morte das crianças. Era um cara terrível, esse cara era asqueroso. Aqui acontece uma coisa que vai começar a mudar o seu entendimento. Quando Herodes o Grande morre, no ano 1 depois de Cristo, esse cara, ele dá o reino dele, no testamento, ele divide o reino em 4. E ele dá na mão dos 3 filhos dele. Por isso que os filhos dele eram chamados de tetrarcas. Só que os filhos dele também chamavam Herodes. Então quando você for ler a Bíblia e você lê Herodes, não é a mesma pessoa. São vários homens que se chamavam Herodes, que era o nome da família deles. Ele deixa o reino dele para Herodes Antipas, Herodes Felipe e Herodes Arquelau. Eles eram chamados de tetrarcas. Então você vai ver na Bíblia, você vai pegar para ler, você vai ver a Bíblia falando sobre Herodes o Grande, Herodes o tetrarca, Herodes... São vários homens com o mesmo nome, tá entendendo? Esse Herodes Antipas, ele é conhecido também por vocês e vocês não fazem ideia. Esse homem... ele mandou cortar a cabeça de João Batista. Foi esse cara, Herodes Antipas. Por quê? Porque o Herodes Antipas, ele pegou a mulher, a Herodias, para confundir, o nome da mulher ainda é parecido, ele pegou a Herodias, que era a mulher do Filipe, velho. E João Batista foi lá para Herodes Antipas e falou assim, cara, você tá errado, você tá pegando a mulher do teu irmão, que absurdo. Aí o que ela faz? Ela manda a sobrinha de Herodes, ou seja, a filha de Filipe, vai lá dançar. Aí ela começa a dançar pro rei, aí o rei fica louco pela sobrinha. O rei é um tarado, velho, perturbado. E aí ela fala assim, o que você quer eu te dou. E aí a menina fala, eu quero a cabeça de João Batista. Então quem corta a cabeça de João Batista é esse cara, Herodes Antipas, porque ele pegava a mulher desse Herodes Filipe. E esse mesmo Herodes Antipas é o Herodes que participa do julgamento de Jesus. Só que ele não serve para nada. Pilatos mandou para Herodes, Herodes não quis saber e devolveu para Pilatos. Vou explicar para vocês por quê. Esses 3, eles assumem o reinado depois que o pai morre no ano 1. Só que esse cara, o Herodes Arquelau, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Roma fica extremamente desgostosa com ele e ele é cortado fora. E na região dele, quem assume é um cara enviado de Roma, chamado Pilatos. O nome dele era Pôncio. Era o Pôncio Pilatos. Esse cara, ele foi enviado por Roma para ficar no lugar do Herodes Arquelau. Então nós tínhamos Pôncio Pilatos pegando uma parte do reino, nós tínhamos Herodes Felipe pegando a outra e Herodes Antipas pegando a outra. Tá entendendo até então? Acontece, gente, que Pilatos, ele como ele era um cidadão romano, ele não estava nem aí para assuntos que fossem de natureza religiosa, ele não estava nem aí. Ele não queria nem saber quem era o sumo sacerdote, ele não queria nem saber sobre Messias. Isso não era uma responsabilidade dele, ele não se importava com isso, ele era romano. Só que quando os sumos sacerdotes, o sumo sacerdote e o povo prendem Jesus, eles levam para quem? Para a autoridade que estava na região onde Jesus foi preso. E quem cuidava da região de Jesus era Pilatos. Pilatos, ele era o responsável por Jerusalém. Então ele pegou e ele se viu diante de uma situação onde ele não estava nem aí para isso. Se o cara dizia que era Messias, ele não queria saber. Aí para livrar as mãos dele, quando ele estava ouvindo, você vai ver isso em Lucas no capítulo 23, quando ele pergunta o que esse homem fez, em determinado momento alguém diz, ele começou a pregar na Galileia. Aí ele fala, não, peraí, ele é da Galileia? É. Aí o povo fala, então manda pro Herodes de lá. Porque a Galileia era uma região onde quem era o responsável era o Herodes Antipas. Então Pilatos, não querendo ver nada sobre esse assunto, não era problema dele, ele estava lá para cuidar da questão de impostos e do exército, ele não queria saber de religião. Então ele vira e fala, eu não quero saber dessa história de Jesus aí. Se ele é galileu, manda pro Herodes que cuida da Galileia. Só que Herodes Antipas, ele recebe Jesus e ele vira e fala, não tem nada a ver com isso, o problema é lá em Jerusalém.
Aí você vai ler Lucas 23, você vai ver, ele zoa Jesus, ele zomba, Jesus quietinho, ele veste Jesus como um rei para dar risada. Esse Herodes Antipas era um bêbado, perdido, devasso, era um cara nojento. E ele provoca Jesus e devolve para Pilatos. Fala, Pilatos, eu tenho nada a ver com esse homem. Você que pegou ele aí, você que resolve. E devolve Jesus para Pilatos de novo. Só um comentário aqui. Muita gente vai dizer, historicamente falando, que Jesus foi morto pelos romanos, porque... Papo furado. Jesus Cristo morreu porque ele entregou a própria vida. Ele veio para morrer. Você vai ver em João no capítulo 10, ele dizendo assim, minha vida ninguém tira. Eu que dou e depois eu pego de volta. Jesus ele não poderia ser morto, porque a alma que peca, essa morrerá. Jesus não tinha pecado, ele não morreria nunca. Jesus era imortal. Ele aceitou os pecados da humanidade e por aceitar os pecados da humanidade ele morreu. Tá? Então Jesus não veio para ser morto pelos romanos. Mentira, ele veio para entregar a própria vida em favor da humanidade. Jesus é maravilhoso. Mas resumindo a história, aí ele voltou para Pilatos e Pilatos vira para o povo e falou, ok, povo, o que vocês querem que eu faça? Queremos que crucifica, crucifica. Aí ele falou, eu não vi nada de errado nele. Vocês querem matar ele mesmo? Queremos, crucifica. Ele ainda tenta dar uma chance, porque a mulher dele sonha. A mulher do Pilatos sonha, fala, não mexe com esse homem, ele é inocente. Aí o Pilatos vira e fala, bem, mas o que eu posso fazer? O povo todo quer matar o cara, eu não quero nem me meter no problema do povo, eu quero que paguem os impostos. A questão religiosa é problema deles. Aí ele vira e fala, vocês querem o Jesus ou o Barrabás? A gente quer Barrabás, mata Jesus. Aí ele fala, então eu lavo minhas mãos, isso é um problema de vocês, pode crucificar esse homem. Entenderam de uma vez por todas quem que é Pilatos e quem que é Herodes? Só mais um comentário. Esse Herodes Antipas, ele tem um filho chamado Herodes Agripa. Ele nasce no ano 40 depois de Cristo. No ano 40 esse cara morre. E o filho do Herodes Agripa, 3 anos depois, ele sai cedo, o Herodes Agripa II. Minha caneta não está nem escrevendo mais. Essa. O Herodes Agripa II, o segundo. Esse cara, você vai ver em Atos 25 e 26, Paulo fala com ele. Então temos o Herodes o Grande, que matou as crianças, que é pai do Herodes Antipas, que julgou Jesus e mandou cortar a cabeça de João Batista. Ele é pai do Agripa I, que é pai do Agripa II. Esse Agripa II, no ano 43, ele recebe Paulo. E Paulo prega para ele, ele quase se converte. É legal de ver, leia Atos 25 e 26. E Pilatos era um representante de Roma, que foi enviado para assumir a região do Herodes Arquelau, que era péssimo governante, mas ele só queria saber mesmo era de impostos e de cuidar do exército e da ordem, questão religiosa ele não estava nem aí. Entenderam de uma vez por todas quem é Herodes, quem é Pilatos? Essa foi a nossa primeira videoaula, nossa primeira escola bíblica EBD, não é escola bíblica dominical, é a escola bíblica do Dani mesmo. Deus abençoe você, sou o pastor Daniel Saad, tamo junto.